Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar sobre alguns temas importantes. Iniciando o nosso jogo, eu não consegui fazer alguns relatos a respeito do jogo contra a Juventude, mas eu escrevi alguma coisa na página. Mas o que a gente tem que salientar é que eu gosto de dizer e sempre deixar bem explícito: a gente está disputando a porcaria do gauchão. A gente não tem que ser nem superdimensionar e nem super diminuir. As evoluções vão indo com a partir dos jogos, onde o Medina vai colocar jogadores, vai testar, vai ver dentro dos jogos, fazer os seus experimentos e ir crescendo com um time. E isso é importante, assim a gente consegue ver bons valores como o David, como o nosso centroavante vindo do Aston Villa, que é bom jogador. Ele só teve ele se lesionou gravemente, aí para voltar ele teve algumas dificuldades extras, que a gente sabe que para qualquer jogador, quando tu tem problemas de lesão, qualquer coisa acaba agravando e complicando o teu readaptar, vamos dizer assim. E teve alguns probleminhas o Wesley Moraes, mas a gente vê que ele tem, ele sabe fazer parede, ele é um jogador que não apanha da bola, é um jogador bem interessante que vai nos ajudar muito. E algo que eu também costumo dizer é que a gente tem bons jogadores. É óbvio que a gente teve alguns decréscimos de jogadores, mas ao que parece a direção está trabalhando bem até esse ano. Parabéns para a direção. Tá trazendo o Bustos, quer trazer o Brian Rodrigues, tomara que venha. Estão se falando no Castegiano, que é um muito bom jogador da MLS, um goleador, um cara que dá assistência também, um jogador assim bem perfil do Yuri Alberto, como está se falando nos corredores do Inter. E isso é bom, a gente tem que entender que as coisas no clube estão funcionando. E coisa boa ver o D'Alessandro muito bem, fez um golaço. O D'Alessandro eu acho que até poderia ir até o final do ano, mas de repente ele já decidiu que não quer ficar. É uma pena, porque eu gosto muito do D'Alessandro. Porque o D'Alessandro, ele pode se tornar uma boa opção, porque dentro de um jogo de futebol tu tem uma proposta inicial com o teu time, o que tu quer fazer, mas daí dentro dos jogos tu pode ter variantes importantes que podem te ajudar dentro da partida. O D'Alessandro é aquele jogador que tem um bom passe, segura bem a bola, organiza bem as coisas, é um jogador muito interessante que ajuda muito no Inter. E é uma pena que ele não queira ficar até o final do ano, porque seria uma boa opção, até porque tu precisa de distintos jogadores com distintas formas de jogar que possam acrescentar o teu jogo. E o D'Alessandro é esse jogador. E muito bom ver a volta do Dali, porque é um monstro e merece todo o carinho, admiração. E poderia para mim ser um bom jogador que poderia acrescentar muito ao nosso Inter. Até porque o ano é grande, a gente precisa de um bom número de jogadores de um bom nível. A gente tem bons jogadores entre jovens e experientes. Óbvio que saíram jogadores, mesmo que não fossem jogadores maravilhosos, por exemplo, como o Thiago Galhardo, como o Abel Hernandes, como o Paulo Guerreiro, como o Wendel, lateral esquerdo. Saíram muitos jogadores e não vieram reposições que seriam importantes. Vieram alguns jovens, por exemplo, lateral esquerda no lugar do Wendel, mas eu acho que na lateral esquerda eu tenho ainda alguns. O nosso lateral esquerdo, Moisés,
ele serviria para ser um bom reserva. Eu acho que poderia se trazer um outro jogador. Até porque o Moisés tem uma coisa que me irrita nele. Ele tem durante o jogo, ele tem boas possibilidades de avançar, ir área dentro, tentar um cruzamento, tentar um drible, ser um pouco mais agressivo. Porque é importante isso no futebol mundial, os laterais serem agressivos, irem para frente e tentarem ser opções importantes quando o meio de campo está congestionado, quando as coisas não estão funcionando. E muitas vezes o Moisés ele empaca e passa a bola para trás, passa a bola para trás, passa a bola para trás. Se tem uma coisa que eu odeio e aconteceu bastante dentro do jogo, foi essa porra de passar a bola para trás. Que coisa irritante. Isso irrita muito a torcida, porque a gente tem que ser incisivo, para frente, vertical e matar a jogada. Fazer uma boa jogada desde o início da construção da bola, desde lá dos zagueiros, mas ser definitivo, chegar área dentro e fazer alguma coisa, não ficar nessa coisa de jogar a bola para trás. É muito irritante isso, e eu espero que isso seja corrigido, ou que pelo menos de forma mais que se faça de uma forma assim menor possível, porque a bola só fica para trás quando tu vai lá no início da construção da tua transição, até tu partir do meio de campo, até tu ganhar jardas para chegar na área do adversário. Não dá para te ficar passando a bola para trás quando tu pode ir para frente e criar boas opções. Isso é irritante demais. O mercado também não foi bem. Eu acho que o mercado ele é um lateral, ele tem que ser zagueiro, ou ele tem que ser uma espécie de, tem que colocar ele como um terceiro zagueiro, não sei, alguma coisa do gênero, quando tu quer segurar algum resultado, alguma coisa do gênero para frear o adversário quando tu precisa garantir o teu resultado. Mas de forma geral, no jogo contra a União Frederiquense, a gente não foi nem bem nem mal, a gente ficou muito amorcegando, ficaram de uma forma muito precipitada satisfeitos com o gol e às vezes até tomando descuidos assim, tanto por relaxar demais. E também o Tyson errou um gol assim incrível, né? E a gente vê que o Cuesta é muito importante, né? Eu vejo que tem muita gente que mete pau no Cuesta, mas a gente tem que entender algumas coisas que acontecem dentro do Inter às vezes. Quando o técnico ele quer muito ir para frente, o Cuesta é um importante construtor de jogada. Ele dá aqueles passes quebra-linhas, porque o Cuesta que achou o Wesley Moraes, e o Wesley Moraes, que é bom, deu um toque que deslocou a zaga adversária que estava bem postada e deixou o Tyson numa situação que era só ele ter driblado o goleiro e feito o gol. Eu não vou bater no Tyson, óbvio, mas não dá para te errar esses gols, não dá, tem que fazer. As chances que a gente queria tem que ter mais capricho, porque se é jogo grande, esses gols fazem falta, fazem muita falta. No Campeonato Gaúcho acho que dá pra ter uma margem boa de erro, e são jogos irrelevantes. Eu acho uma porcaria, não gosto do Gauchão, acho que só atrasa, mas só que se a gente vai disputar, eu não vou ser essas críticas pesadas que a mídia ordinária faz no nosso clube, mas eu acho que no que tange a gente tem que ir aos poucos readquirindo a forma física, os jogadores se conhecendo, que as coisas vão fluir, porque a gente tem um bom grupo e temos jogadores capazes de dentro de campo demonstrar isso. E eu espero que o Medina acerte a mão, consiga fazer um time forte coletivamente, porque eu acho que o coletivo ele tem que sempre prevalecer sobre o individual, e tendo um coletivo forte, com jogadores tendo um bom entendimento do que o Medina está querendo colocar, a gente tem capacidade de disputar contra qualquer outro time. E aqui a gente falar a respeito do Yuri Alberto, que se tornou a quarta maior venda em reais da história do futebol brasileiro, conforme a cotação do euro de cada ano. Eles fizeram um levantamento, foi até a Interdados,
Tem o Neymar, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Yuri Alberto. Eles fizeram isso colocando sempre a ressalva de que foi feito a cotação de cada ano. Aí fizeram uma margem e deu o Yuri em quarto. E foi bom. O Yuri é um grande jogador. Eu acho que o Yuri tem que melhorar. Às vezes que ele é muito fominha. Ele pode às vezes se destacar também, dando assistência. Mas o Yuri foi muito bem. Uma pena que ele tenha que ir. Eu espero que ele volte. É um bom jogador. E isso a gente tem que colocar na conta do Abelão. O Abelão acreditou no Yuri Alberto. O Abelão colocou o Yuri Alberto como titular. Aí vão me dizer, o Thiago Galhardo se lesionou e não pôde jogar. Mas o Abelão poderia ter optado por outro jogador, como o Abel Hernandes, manter ele como titular ou coisa do gênero. Não, o Abelão apostou num jovem, coisa que aquele ordinário do Eduardo Cudê não quis apostar, porque era um medíocre, um medroso. E imagina se o Yuri Alberto tivesse ficado na mão do Cudê, não ia ter tido chance de poder brilhar e mostrar o bom futebol e um bom nível de jogador que ele é. E ele é jovem, então isso que é muito bom quando tu pega um jovem, tu dá confiança para ele, tu faz ele jogar e tu faz ele, coloca na cabeça dele que ele é capaz. E o Abelão conseguiu fazer isso, uma grande campanha, e parabéns ao Yuri, que ele seja muito feliz. E que a direção traga bons jogadores, porque isso não vai sanar as dívidas nem coisa do gênero, mas vai dar uma ajuda porque vai ajudar bastante o clube, até porque tu não paga todas as dívidas no ato, assim, quando tu recebe uma boa quantia. Tu vai colocar uma fatia para aquelas dívidas, mas tu também pode usar para dar um respiro, para te fazer contratações. E vai ser muito importante. Valeu, torcida, estamos sempre junto. Não caiam nas lorotas e não deem ouvidos a toda essa mídia ordinária que de forma, vamos dizer assim, quase que geral, que é o mal do Inter. Valeu, torcida, estamos sempre junto.